E nesse tempo todo o senhor já teve como clientela várias gerações, né? Avô, pai, o filho. Eu tenho quarta geração. Quarta já? Tenho quarta geração. Bisneto. Bisneto. É muito gratificante isso, né? Porque, sobretudo, uma coisa fundamental é a amizade, né? Você faz um círculo de amizade, as pessoas tratam você com carinho, né? Porque isso vem, né? Vem de gerações, né? É muito gratificante isso aí, dentro dessa profissão, né? E o senhor chegou a cortar o cabelo no mesmo salão que seu pai? Ah, sim. No comecinho é o mesmo salão? No Salão do Pintinho. Salão do Pintinho, Rua Barão, número 10. Ali no começo da Barão, Rodrigo, hoje é uma loja. Ali era o Bar Paulistano, número 6. Papai, o Salão do Papai, o Salão do Pintinho é número 10. Depois ali na Barão, na sequência, tinha a Preferida, fazia jogo de bicho. Depois tinha o armazém de uma criatura fantástica, o seu Manuel dos Santos Estanqueiro, português, secos e molhados. Depois o armazém menor um pouco do Júlio Antônio de Moraes, descendente de português. Depois tinha o Hotel Máximo. Famoso, né? Famoso, naquele tempo era o Sr. José Abib. Já foi embora, claro, a maioria já foi embora. Uma criatura, um homem de uma integridade, um homem de um coração aberto. E por que o senhor com 33 anos, 34 anos, resolve entrar para a política e ser eleito vereador? Por que o senhor tomou essa decisão? Foi até menos, se eu não me engano, Rodrigo, foi com 29 que eu fui. Foi o ilustre amigo, vice-prefeito, ele era presidente do Partido Republicano, foi o que me elegeu na primeira legislatura, era o Benedito Garbossi, a famosa Casa Garbossi de material de construção em Jacareí, um amicíssimo. E ele então chegou para mim e disse: "Ô Gilmar, você é um rapaz muito bom, você é um rapaz assim, bem conhecido na cidade, Jacareí daquela época, de 63, né? Você não quer ser candidato a vereador?" Eu falei: "Que isso, Garbal?" "Não, você é um rapaz moço, e nós estamos precisando de gente moça lá, a Câmara daqui só tem gente velha." E assim, essa coisa. Falei: "Olha, Garbossi, não sei não." "Não, vamos, eu vou escrever você e vou lançar a sua candidatura como candidato a vereador." Aí eu conversando em casa, "Não, Gilmar, quem sabe se vai ser interessante isso para você." Enfim, eu não recebia muita. Naquele tempo a política era menos ruim do que é hoje. Não havia muita represália, né? Então foi onde eu me elegi. Uma coisa importante, Rodrigo, na minha eleição, arrumaram um slogan para mim, as tabuletas, naquele tempo a precariedade da propaganda, né? Um moço de bem para o bem da cidade. Imagine só que coisa interessante. A paróquia da Matriz era o Padre Carlos, uma figura fantástica. O Padre Carlos era um homem aberto, era um homem voltado para a preocupação com a juventude, era um homem do coração de ouro. Ele na igreja, ele não cobrava batismo, ele não cobrava nada. Era até meio polêmico nesse sentido.
E ele formou um grupo da Juventude Católica para escolher 10 candidatos na eleição naquela época. 10 candidatos escolhidos por eles, não, isso aqui, para trabalhar para esses 10. E eu estava no meio, não só eu, como o meu colega também, o Antônio de Oliveira, alto funcionário da Schrader naquele tempo, filho do Tunico do Bar, figura popularíssima em Jacareí, o Bar do Tunico. O Antônio, uma criatura também, um sujeito fantástico. Tanto que eles também escolheram o Antônio. Nós dois do Partido Republicano. O Rodrigo, eu acredito que eu devo, naquela época, se não tudo, grande parte da minha eleição ao trabalho daqueles jovens da igreja, da matriz aqui de Jacareí. E uma época que vereador não recebia salário, né? Não. Aí veio para os vencimentos para vereador, que era um percentual do que ganhava um deputado do estado, de cada estado. Uhum. Era diferenciado assim, né? E isso é uma coisa muito bacana. As pessoas que se propunham a entrar na vida pública, era comum ouvir falar isso. Não, vamos ajudar a nossa cidade. Não, nós precisamos fazer alguma coisa para ajudar a nossa cidade. Eram comerciantes, eram empresários, eram pessoas de profissão liberal. Que alguns tinham, naturalmente, a intenção, o objetivo de querer ser prefeito, de querer ser, naquele tempo, mais querer ser deputado, né? Mas a mentalidade era essa. Inclusive, é ruim a gente falar da gente mesmo, mas exatamente eu entrei nesse entusiasmo do Quililim, o Garbossi, o apelido dele era Quililim. Exímio jogador de futebol. Excelente pessoa. E aí, a surpresa, né? Eu fui, na época do Partido Republicano, eu fui o primeiro, a melhor votação, né? O Antônio veio logo em seguida, com diferença de 2 votos. 2 votos deu. E que análise que o senhor faz desse seu período como vereador? Que lições que o senhor tirou dessa época? Olha, a política é quando você está voltado realmente para a intenção de você procurar fazer alguma coisa para a cidade sua, para a população. O objetivo é esse, se preocupar na confecção de leis que possam realmente servir, né, a população. Mas uma experiência muito boa no sentido de experiência até de caráter. O senhor não se arrependeu? Não, até de caráter, porque infelizmente talvez seja falha dos homens e falha do sistema ou do regime democrático, que é o melhor do mundo, mas os homens não são os melhores do mundo. A facilidade de você se desviar do caminho, né, da honestidade, da probidade, enfim, da responsabilidade. E uma falha do sistema eu digo isso assim pela experiência, de não haver mais critério na escolha daqueles que se propõem a entrar na vida pública, né? Não só no sentido intelectual ou de instrução, mas de caráter. E, infelizmente, o que nós vemos hoje é exatamente esse desastre, né? Em que o próprio sistema, infelizmente, abre as portas
para o capitalismo mal intencionado e pelo peso do dinheiro coloca quem eles quiserem lá. É avaliado dessa forma. E na época o senhor foi vereador em Jacareí e teve como pares figuras muito relevantes para a cidade, né? Como, por exemplo, o Malek Assed foi vereador na sua primeira legislatura. E na segunda também. Na segunda ele era prefeito, né? Na segunda ele foi prefeito, depois foi deputado, não é? Mas como prefeito, inclusive, o Malek era sobretudo, nós éramos amigos, independente de política. Eu era de um lado, ele era do outro. Não é? A política dele era do Ademar de Barros, por origem dele, da família dele, do pessoal dele. Mas era uma criatura, o Malek era um grande amigo, fomos grandes amigos. E ele sempre falava: Gilmar, venha conosco, Gilmar, vem para cá. Malek, eu falava para ele: Malek, você tem alguma queixa de mim na função aí? Não. Então, Malek, tudo aquilo que você procura fazer, evidentemente, até isso aí não devia nem se falar. É obrigação. O que você manda para a Câmara para ser aprovado. E deixou uma marca muito boa na nossa cidade, a construção da Praça dos Três Poderes. Né? O presidente da Câmara naquela época era o Benedito Sérgio Lencioni, né? Na inauguração da praça, né, em 71. Foi meu presidente. Foi meu presidente. Que já havia o fórum. Que o fórum... Aí vem a questão sempre da memória, né? Na década de 60. 63 por aí. 63. O ilustre professor de Direito Penal meu, quando na faculdade, doutor Alberto Gentil de Almeida Pedroso Filho, já falecido. Né? Outra pessoa íntegra, nossa, aquele homem de uma inteligência, de uma educação, de uma dedicação como juiz. Naquele tempo era um só, né, em Jacareí. Ele trouxe a planta do fórum, o projeto do Fórum de Jacareí, era um projeto para Campinas, Rodrigo. Foi uma coisa sensacional para Jacareí da época. E ele trouxe o fórum para cá. E aquilo ficou muito tempo ali, lógico. O famoso esmaga-sapo, aquele buraco que jogava-se lixo para aterrar aquilo ali. Brejo, né? O professor Tito Máximo, que também foi um prefeito, foi um bom prefeito, eu digo isso pessoalmente, né? Aterrou, né? Aterrou ali, ficou muito bom aquele chapadão ali, aonde veio o fórum. E o Malek complementou com a construção da prefeitura, Palácio Marechal, ilustre Marechal, Humberto de Alencar, Castelo Branco. E em plena Revolução de 64, e a Câmara, Palácio 31 de Março, que lamentavelmente tiraram há pouco tempo o nome do ilustre presidente da República, como se ele fosse uma pessoa não grata, até mais do que isso, fosse uma pessoa indesejável, ou fosse um presidente relapso, ou coisa que vale, enfim. Não, a memória das pessoas. Por que Castelo Branco? Porque na época, a maioria da juventude de hoje, né, das pessoas de 30, 40 anos, não faz ideia da ameaça em 64, que foi o motivo da Revolução, do propósito dos militares numa condição já extrema, tomaram o poder com a intenção de salvaguardar o país da ameaça comunista.
Esse foi o objetivo da Revolução de 64, né? E, felizmente, conseguimos. O ser humano, ele escolhe aquilo que a sua mentalidade, a sua cultura, o seu conhecimento traz para ele, e ele escolhe o que ele acha que é certo, o que acha que é errado, o que deve seguir, o que não deve seguir, não é? Mas o regime comunista, que em 86 desmoronou desde 1917, para ser o regime comunista na União Soviética, hoje Rússia, né, exterminou 60 milhões de pessoas. Como eram essas pessoas? Eram russos, eram irmãos de uma mesma pátria, para impor um regime, um sistema que talvez na época os líderes quisessem que aquilo, achassem que aquilo era a solução para o povo russo, infelizmente. Então, o Castelo Branco, que representava o movimento de 64, a intenção era essa. E tem um detalhe aí, Rodrigo, muito importante, eu considero. Eu fui eleito, a eleição foi em 63, em 64 nós tomamos posse como vereador, em 1º de janeiro, em 31 de março, numa situação do país que não tinha outra solução de ameaça. Foi implantado o regime militar, acredito eu, com a intenção não de permanência para sempre, mas de colocar o país no devido lugar da democracia. E o senhor foi Arena ou MDB? Eu não gosto da palavra velho. Eu sempre troco, inclusive na conversa com os amigos, eu sou uma pessoa antiga. Quando, Gilmar, eu tô velho, você é antigo, cara.